Bom dia, igreja, tudo bem? Bom dia. Gente, para quem não me conhece muito... Alô? Quem? Pessoal no fundo... Agora foi. Pessoal no fundo tá ouvindo? Agora foi. Gente, para quem não me conhece, o meu nome é Rafael, faço parte agora do grupo universitário aqui da Igreja de Preto. Voltou, né? Bom filho a casa torna, né? E, gente, hoje eu estou bem animado para poder conversar aqui com vocês. Essa aula que eu chamei de O Mal de uma Geração. Então a gente vai falar sobre o mal de uma geração. E o mal que então não é uma pessoa que está sofrendo, não é duas, mas todos, no geral, como comunidade, têm passado. E esse mal pode mudar de geração para geração. Então a gente teve gerações que o grande mal, a grande dificuldade era a fome. Se você ia ter o que comer ou não, se você ia conseguir alimentar o seu filho ou não. Até hoje muitas pessoas ainda passam por essa dificuldade, com certeza. Já teve outros momentos que o mal da geração podia ser guerras. Então tem gerações que são muito fortemente marcadas pela guerra. Uma geração inteira que tem que lutar num lugar estranho, ou que tem tropas chegando na sua casa, tem que lidar com refugiados, ou tem que lidar com a destruição que acontece. Tem gerações inteiras que são marcadas pela guerra. Tem até uma das gerações que chama geração perdida. Não sei se já ouviram falar. A geração perdida são as pessoas que nasceram perto de 1900, porque a maioria morreu na Primeira Guerra Mundial. Marcou uma geração, foi perdida. Hoje ainda tem muitos conflitos em lugares do mundo, mas o mal das gerações aqui no Brasil não é a guerra. O nosso país ele é bem violento, mas esse não é o mal, né? São só exemplos. Mas o mal que a gente tem visto nessa geração é a ansiedade. A ansiedade tem sido o mal de uma geração. Não quer dizer que nunca existiu ansiedade antes, não quer dizer que pessoas no passado não tiveram, mas o número de pessoas hoje em dia que tem ansiedade está muito maior do que antes. Muito maior. Principalmente depois da pandemia, o número de pessoas que falam ter problemas com ansiedade aumentou mais de 60% desde a pandemia. E um número que já era muito alto. De várias pessoas em todo lugar sofrendo com a ansiedade, sofrendo com esses momentos, às vezes épocas de vida, que são tomados por preocupações extremas, por dúvidas, não sabem direito o que fazer, e é um número que tem crescido cada vez mais. E tem motivos para isso, a gente consegue enxergar. Um dos motivos que as pessoas que estudam isso falam é em relação às mudanças, porque mudanças podem gerar ansiedade. Um estresse, uma necessidade de se adaptar é estressante, é preocupante e pode gerar ansiedade. E a gente tem vivido num mundo que está cada vez mudando mais rápido. A gente tem vivido num mundo que está mudando cada vez mais rápido. Os pesquisadores falam que nos últimos 30 anos a gente mudou como sociedade mais do que nos últimos 300 anos. Então, para quem aqui era vivo na época, hoje a gente está em 2024. Quem era vivo em 2004, lembra do quão diferente era o Brasil? Era bem diferente. Se você volta mais 20 anos, 84, nem tinha computador aqui no Brasil, não tinha internet, não tinha celular, e todas as coisas que vêm com isso. Então, a nossa geração tem sofrido cada vez mais com mudanças mais rápidas. E está tendo que o tempo todo se adaptar, o tempo todo que mudar e fazer um cenário cada vez mais estranho. E a segunda questão que as pessoas olham é que quem tem mais problema com ansiedade são pessoas que estão entre os 18 e 30 anos. Essa é a faixa com o maior número de casos com ansiedade. Não quer dizer que não tem pessoas que passam por isso antes, não quer dizer que tem pessoas que passam por isso depois. Mas a maior parte das pessoas tem sofrido dos 18 aos 30 anos. E o motivo é meio óbvio, porque esse é o momento da vida que você está passando por mais mudanças. Que as maiores decisões você precisa fazer e que não tem um caminho tão certo do que se fazer. Porque se você olha antes, você geralmente vai para a escola, você está na primeira série. Meu Deus, o que vem depois? Segunda série. Depois vem a terceira, vem a quarta, fundamental, ensino médio. Chega na faculdade, mas e depois da faculdade? Já não é um caminho certo, não tem aulas. Você vai ficar na mesma cidade que você está, não vai trabalhar. Começa a ter cada vez mais ansiedades, mais incertezas. E pessoas muito jovens lidando com isso. Aqui, inclusive, a gente tem uma cultura muito grande no Brasil. Não estou falando que é boa nem ruim, é como é.
de muitas vezes a gente sair da casa dos pais cada vez mais cedo do que em tempos anteriores. Então, eu moro aqui em Ribeirão Preto há muitos anos. Vocês sabem, quando eu me mudei para Ribeirão Preto, eu tinha 17 anos de idade. Tinha 17, eu nem era maior de idade, mas eu já tinha mudado para outro lugar do estado, saí da casa dos meus pais, fui para um lugar que eu não conhecia ninguém, fui para uma faculdade que eu nunca tinha visto antes, tive que lidar pela primeira vez com contas, tá sentindo como a ansiedade vem, preocupação com várias coisas novas que você não tinha que lidar antes. E acho que o terceiro fator que as pessoas veem é a questão de relacionamentos. Se a gente olha em gerações passadas, as pessoas geralmente casavam perto dos 20 anos de idade. Hoje em dia a gente tem casado perto dos 30 anos de idade. De novo, isso não é nem bom nem ruim, é um fato. Mas isso quer dizer que na fase mais estressante da vida, no momento de maior ansiedade, a maioria das pessoas está passando sozinho. A maioria das pessoas está passando por esse período sem ter um companheiro e tendo ansiedade sobre esse companheiro. Será que eu vou ter um namorado ou uma namorada? Será que eu vou casar? Será que eu quero ter filhos? Será que eu vou ter filhos? Será que eu estou ficando velha demais para ter filhos? E você está passando por tudo isso ao mesmo tempo e vai gerando ansiedade. Então é o mal que a gente passa por essa geração. E eu acho que as igrejas não têm falado o suficiente sobre isso. Algumas falam, mas nem sempre e não com a profundidade que seria necessário. E tudo bem no passado. No passado a ansiedade não era um problema tão grande, mas agora é. Eu conheço várias pessoas aqui que sofrem bastante com ansiedade de diferentes níveis, que tem as congregações sofrendo com isso e muitas igrejas não sabem direito como lidar, o que falar, não tem muitos materiais disponíveis sobre a ansiedade do ponto de vista cristão. Tem alguns que são muito bons, mas vocês conhecem eles? Nos meus primeiros 3 anos na minha vida cristã, eu ia conversar com a pessoa que me pastoreava e eu perguntava para ele: nossa, eu estou tendo muita dificuldade com ansiedade, eu não sei o que fazer, você pode me ajudar? E a pessoa olhava: Rafa, faça a menor ideia. Se você souber de algum material, alguma coisa, me avisa, porque eu estou pastoreando outras pessoas que estão passando por essa dificuldade, eu também não sei o que fazer. Então, tem alguns materiais, não são muito falados. Então essa é a ideia dessa aula de hoje, é trazer um material bíblico de como lidar com a ansiedade. Amém. Isso deixando muito claro, isso não substitui todas as outras ajudas que podem ter. Tem pessoas que se beneficiam muito de uma ajuda psicológica, profissional. Amém. Tem pessoas que se beneficiam de terem talvez medicamentos. Amém. Cada um sabe a jornada que está trilhando. Mas como discípulos de Jesus, a gente tem uma ferramenta a mais, que é a nossa fé em Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Faz sentido tudo isso, gente? Amém, gente. Então, para a gente estar aqui hoje, eu acho que o melhor lugar para falar sobre ansiedade, para começar, é olhando o que o rei escreveu. Então, vamos ver os ensinamentos de Jesus. Hoje a gente vai estar em Mateus capítulo 6. Quem puder, abram suas Bíblias. Eu vou estar na versão NVI. Então, Mateus capítulo 6. Eu vou começar no versículo 25. Mas antes de eu ler, eu vou dar um contexto. Então, Mateus capítulo 6, versículo 25, a gente está no meio do Sermão da Montanha, que é um dos sermões mais famosos da história da humanidade. Jesus fala sobre várias coisas, sobre o que é ser um seguidor de Jesus, e nesse trecho ele fala sobre ansiedade. E só antes de ler o texto, eu acho que é importante a gente definir aqui o que a gente está falando sobre ansiedade. Então, quando eu falo de ansiedade, olhando principalmente para a Bíblia, a palavra que a gente vê em grego, a palavra original, era essa palavra merina. E essa palavra que é usada ao longo do Novo Testamento, em alguns momentos ela é traduzida realmente como ansiedades, em outros como preocupações. Então na maioria das traduções aqui no Brasil vai estar como preocupações, estar preocupado. Que uma coisa tem a ver com a outra, né? A ansiedade é uma preocupação extrema. E quando a gente olhando no grego essa palavra, ela tem o significado de estar perturbado, de estar preocupado. É um estado que você está. É um estado em que a sua mente está ocupada com alguma coisa. E um fato curioso, quando a gente olha outras literaturas, outros textos da época de Jesus ou antes, muitos usam essa palavra merina para descrever um estado de meditação. Está se referindo a meditar em algo. Então, quando a gente está falando aqui de ansiedade, o ponto não é aquele pensamento que causa a ansiedade, esse pensamento ansiante. Então, será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir aquilo que eu quero? E se eu ficar doente? Esses pensamentos, eles vão acontecer, não tem muito como evitar. Mas o ponto da ansiedade é quando a gente medita nesses pensamentos.
É quando a gente se ocupa a nossa mente neles, a gente deixa ser inundado por esses pensamentos. Isso que é a ansiedade que está sendo descrita aqui. Não é ter os pensamentos, você não pode impedir isso, mas é meditar neles, é ficar neles. E isso é um ato. E se é um ato, a gente pode controlar, por mais difícil que seja. E para algumas pessoas vai ser mais difícil do que para outras. Mas se é um ato, a gente pode controlar. Não ter o pensamento, mas decidir se a gente vai meditar nele. Se a gente vai se imergir nesses pensamentos. Tem uma imagem que eu gosto muito, que é o seguinte: você não pode impedir que um pássaro tente pousar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você não pode impedir que um pássaro venha e tente pousar em você, mas você pode impedir que ele construa um ninho. Pode ser chato, você vai ter que ficar olhando, vai ter que entrar na casa, pode ser chato, pode ser trabalhoso, mas dá para ser feito. A gente não deixar que o pássaro construa um ninho na gente, que muitas vezes é a ansiedade. A gente tem esses pensamentos e a gente deixa eles fazerem ninho, fazer morada na gente. A gente fica meditando neles por minutos, por horas, às vezes épocas das nossas vidas. E eu falo isso como alguém que passa por isso. Eu passo muito por isso. Mas então, é isso que a gente está falando aqui sobre ansiedade, quero deixar muito claro. Não é os pensamentos, mas é meditar, é ficar nesses pensamentos. Amém? Amém. Amém. Então, agora sim, entendo esse contexto, vamos então para a passagem. Eu vou ler a partir do versículo 25 e depois a gente conversa. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves no céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que você precisa dela. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Amém. Tem muita coisa para dizer aqui nessa passagem, para ser discutida sobre Jesus, mas eu queria, no primeiro momento, focar no versículo 27. Fala: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Em outras palavras, o que você ganha ao estar ansioso? O que a ansiedade vai te trazer? O que o Jesus está dizendo? Nada. Você não vai ganhar nada em meditar nesses pensamentos, em ficar nesses pensamentos. Você não vai ganhar nenhuma hora a mais na sua vida sequer. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente esquece. Mas a gente ficar nesses pensamentos, pensar neles, meditar neles, não vai ajudar a resolver o problema. Muitas vezes piora. Não ajuda a resolver o problema e muitas vezes piora ele. O que não quer dizer que se a gente não pensar no que está acontecendo, o problema vai sumir magicamente. Ele ainda está ali, ele precisa ser lidado. Mas você meditar nele, ficar ansioso nele, não vai ajudar. Então a gente precisa lembrar dessas coisas. E eu passo por isso todo momento. Às vezes acontece algo que me deixa muito ansioso e eu começo a ficar nervoso e eu começo a meditar nessas coisas e eu preciso parar. Isso não me ajuda em nada, isso não está ajudando a resolver. E aí passa algumas semanas, vem outro pensamento que me causa ansiedade e eu começo a meditar de novo, eu começo a ficar de novo e precisa de novo parar e lembrar. Porque meditar nesses pensamentos é um ato e a gente pode escolher não fazer, por mais difícil que seja. Como eu falei, a gente não evita que o passarinho venha, mas a gente pode evitar que ele construa o ninho. Faz sentido isso? E, bom, falando em pássaros, Jesus ele usa uma outra analogia de pássaros, que começa ali no versículo 26. Ele vai para observar as aves do céu. Olha os pássaros, eles têm necessidades também.
Eles precisam comer, precisam ter casa, precisam alimentar os pequenos, mas eles não têm ansiedade e Deus cuida deles mesmo assim. Jesus ele traz essa imagem dos pássaros, traz a grama também, mas é a mesma imagem, então vou usar essa. E o que eu queria focar aqui, na verdade, não é que os passarinhos são um exemplo a ser seguido, porque eles não conseguem ter ansiedade, né? O cérebro deles não permite, não é uma escolha. Mas o ponto aqui que Jesus está querendo trazer é o seguinte: olha os pássaros ao nosso redor, Deus cuida deles. Você não acha que Ele vai cuidar de você? Se você vê tudo que Deus está fazendo, você acredita num Deus que é bondoso, que vê tudo, que sabe tudo, que pode tudo, você não acredita que Ele vai cuidar de você? Esse é o questionamento que Jesus está trazendo aqui. E até porque não é só um Deus que sabe tudo, vê tudo e pode tudo. Ele é um Deus todo amoroso. É um Deus que ama. As Escrituras falam o tempo todo sobre isso. Então, como você pode acreditar num Deus que faz todas essas coisas, que mandou o Filho dele para a terra, morrer da pior forma possível, ser torturado, ser morto, para salvar você, para que você tivesse salvação, para que você tivesse vida eterna? Deus fez tudo isso, mas Ele não vai ajudar na sua necessidade. E aí Jesus ele fala: homens de pequena fé. Ou em outras traduções, homens de pouca fé. Então, Jesus parece estar querendo trazer à atenção isso. A fé é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem espiritualmente para lidar com a nossa ansiedade. E a gente não está conseguindo confiar em Deus depois que a gente vê tudo o que Ele faz. Homens de pouca fé. Uma fé fortalecida nas promessas de Deus vai ajudar a lidar com a ansiedade. Então aqui eu queria trazer esses dois tipos de fé. Então, uma fé fraca e uma fé forte. Entender? Jesus ele traz uma pequena fé, uma pouca fé, não vai ser o suficiente para ajudar a lidar nesses momentos com ansiedade. Precisa de uma fé forte. E como tem estado a sua fé? Você tem visto você ter uma fé que está fraca, pequena, ou uma fé forte? E quanto à fé, tem uma imagem que eu adoro dizer, que a fé é como um músculo. A fé é como um músculo. Se você exercita, o músculo ele vai crescendo e vai ficando cada vez mais forte. Por isso que você vai na academia aquele primeiro dia, tenta levantar um pezinho, não consegue, ou fica com dor no braço, mas se você continua, você vai dia após dia, exercitando cada vez mais o músculo, vai fortalecendo e você consegue fazer coisas que antes eram impossíveis para você. E a fé é assim também. Se você usa ela dia após dia, dá passos de fé, pouco a pouco fortalecendo ela, você consegue chegar em coisas muito fortes. E é por isso que você vai ver alguns casos de pessoas que estão passando por problemas reais, não, a perda de um emprego, um problema no relacionamento, um problema na casa, e as pessoas começam a ficar muito nervosas. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Onde está Deus? Deus me abandonou, e agora? Mas tem pessoas que passam por situações talvez muito piores. Vê a casa sendo levada para uma enxurrada, descobre que tem uma doença terminal, vê o filho morrer, e elas confiam em Deus. Elas estão tristes, elas estão lutando, elas estão em luto, mas elas vão falar: eu não sei, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu confio em Deus. E eu sei que Ele vai, se Ele não der tudo o que eu quero, Ele vai dar tudo o que eu preciso. Vou falar de novo. Eu tenho confiança, se Deus, mesmo que Deus não me dê tudo o que eu quero, Ele vai dar tudo o que eu preciso. E isso é uma fé forte, uma fé fortalecida. Você vê nesses dois exemplos, o que mudou, o ponto não era o problema. Porque mesmo problemas muito grandes, a pessoa com uma fé forte consegue lidar. Uma fé fortalecida. Porque a fé ela é como um músculo, a gente pode fortalecer ela. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você deixa de exercitar um músculo, ele atrofia. Se você passa por um acidente, fica com um membro do corpo imobilizado e não exercita ele, depois você vai ter que ir para terapia, porque os músculos atrofiaram. E a fé é assim também. Se a gente não exercita a nossa fé, se a gente não dá passos, ela vai atrofiando. Então eu queria que vocês refletissem um pouco, não só como está a sua fé, mas a sua fé tem se fortalecido ou atrofiado. Porque uma pessoa com uma fé pequena pode exercitar ela e chegar numa fé fortíssima. E alguém que tinha uma fé incrível, se não exercita, se não vai atrás, vai atrofiar. E como tem estado a sua fé? Se você olha anos atrás, meses atrás, a sua fé estava mais fortalecida ou era mais fraca?
pequena fé tem dificuldade de lidar. Jesus traz a importância da fé. E aqui, sendo honesto, eu poderia parar a pregação aqui. Porque o ponto central dessa passagem era sobre fé. É isso que Jesus está querendo trazer. Acreditem em Deus, botem o reino em primeiro lugar. Esse é o ponto da passagem. Eu já falei, vocês têm fé? Está forte a fé? Podia parar por aqui. Muitos materiais cristãos param aqui. Mas eu acho que seria um desserviço. Porque não adianta falar o que precisa ser feito se você não ensina como ser feito. Não adianta só falar o que precisa fazer se você não ensina como fazer. Precisa ter fé, mas como eu uso a minha fé? Como eu consigo dar esses passos? Eu conheço várias pessoas incríveis, discípulos incríveis com uma fé em Deus que eu invejo e que sofrem com ansiedade, não sabem o que fazer. Eu sei, eu acredito em Deus, eu sei, mas eu começo a ficar nervosa, eu não sei o que fazer. Então, por isso que agora, nos próximos minutos, nos próximos 3 domingos, a gente vai trabalhar e falar sobre ferramentas de como trabalhar a ansiedade. A gente sabe onde precisa chegar, mas como chegar? Esse eu acho que é o mais importante. Faz sentido isso, gente? Muito bom. Então eu queria, para começar, voltar para o começo dessa passagem, no versículo 25. Aqui no versículo 25, que ele fala: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Então, aqui Jesus, ele está fazendo uma pergunta para quem estava ouvindo ele. Fazendo uma pergunta para os seus discípulos. Vocês estão preocupados com comida, mas não é a vida mais importante do que comida? Então, em outras palavras, então, você está preocupado com comida, esse é o ponto da vida? Esse é o ponto da vida, ter comida. Se você tiver toda a comida possível, acabou, porque esse é o ponto da vida. A vida só chega nesse ponto. E eles estavam preocupados com comida, mas pode colocar o que qualquer um está preocupado. Questões do trabalho, questões em casa, questão de relacionamento. Não tem mais a vida do que isso. Esse é o ponto da vida. Se você resolver esse problema, que você está ansioso, acabou? Ou não tem mais a vida do que isso? E quando Jesus traz esse pensamento, ele está tentando que os discípulos deles coloquem em perspectiva, coloquem no lugar que deveria ser colocado a preocupação. Você está preocupado com várias coisas, com comida, com bebida, mas não é a vida mais do que isso. E você vai diminuindo. Isso é uma coisa que até terapeutas hoje em dia fazem, mesmo que nunca leram a Bíblia, não é por conta da Bíblia, mas muitos fazem isso. Para ajudar com a ansiedade, tentam fazer você colocar a ansiedade numa outra perspectiva, entender o real tamanho do que está te preocupando. E aqui Jesus, ele abre esse discurso dele trazendo exatamente isso. Porque às vezes a gente é pego na ansiedade, a gente é pego nessa meditação de várias coisas e parece que a gente está num nevoeiro, numa neblina espessa. A gente não está vendo o que está acontecendo, parece que isso engloba tudo ao seu redor e você não vê. E muitas vezes a ansiedade pode parecer isso. Mas, uma curiosidade, quando você vê, aqui em Ribeirão não acontece muito, mas quando você vê aquela neblina espessa que tem lá em São Paulo, pega ali um quarteirão, você não consegue nem ver no final do quarteirão direito o que está acontecendo, você sabe quanto de água é necessário para criar aquela neblina daquele tamanho? Isso aqui. Aquela neblina está sendo feita por essa quantidade de água, mais ou menos, um copo d'água. Porque a água ela começa a esquentar, as partículas começam a mexer e expandem e fica um tamanho gigantesco. Mas tudo aquilo está sendo feito por um copo d'água. E quando a gente começa a tentar pôr a ansiedade numa perspectiva, começa a diminuir ela, a gente está pegando essa neblina e transformando no copo d'água. Não faz o problema ir embora, o copo d'água está aqui ainda. Mas aqui ele é lidável. Um copo d'água dá para a gente trabalhar. Uma neblina espessa não dá para a gente trabalhar. Você tenta tirar a neblina, vai voltar. Então é aqui que Jesus está falando, colocar em perspectiva a sua ansiedade, o que está te causando ansiedade. Isso vai ajudar. E, bom, uma maneira que a gente pode fazer para comprimir o que está causando ansiedade, para transformar essa neblina num copo d'água, é completar o raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fica ansioso, o que acontece é que você está pensando no que pode acontecer, certo? E se isso acontecer, e se aquilo acontecer, como é que eu vou lidar com aquilo? E se... Então, o que eu quero chamar é completa o raciocínio. E se? Então eu. Termina a linha de raciocínio. E se acontecer o que você tem medo que vai acontecer? O que acontece? Como você vai ficar? Completa essa linha de raciocínio.
Tenta entender ela, porque aí você vai começar a achar a raiz do problema. A raiz do que realmente está te causando ansiedade. E se? Então completo o raciocínio. E aqui dando um exemplo meu, no ano passado eu perdi meu emprego. E eu fiquei muito nervoso nos primeiros dias. Eu fiquei muito ansioso. E se eu não achar um outro emprego a tempo? E se eu não conseguir aproveitar as coisas? A ansiedade me pegou. E aí se você começa a refletir, completa o raciocínio, mas e se eu não arranjar um emprego a tempo? Então, eu vou ter que mudar para uma casa mais barata. Inclusive eu fiz. Mas qual é o problema de ir para uma casa mais barata? Ou e se mesmo assim você não conseguir um emprego? Bom, se mesmo assim eu não achar um emprego, eu teria que sair de Ribeirão e voltar para a casa dos meus pais. E qual é o problema de voltar para a casa dos seus pais? Eu vou me sentir um fracasso. Porque eu não consegui ficar em Ribeirão sozinho. Eu precisei voltar. E como que as pessoas vão olhar para mim porque eu não consegui fazer isso? E essa era a raiz que eu estava passando. Eu não estava, na verdade, ansioso por conta de um emprego. Eu estava ansioso sobre o que as pessoas acham sobre mim, sobre como eu enxergo o meu valor, que no caso era ter um trabalho, era ser suficiente dos pais. Essa era a raiz do meu problema. Qual que é a raiz do seu problema? Completa o seu raciocínio. E se responde. Então, e vai atrás, tenta entender. Que aí você vai começar a trazer um copo d'água. Porque é isso que eu falei, usando o meu exemplo, eu não estava ansioso de perder o emprego, né, de conseguir um outro emprego. Eu estava ansioso sobre como as pessoas me enxergariam, ou como eu coloco o meu valor em coisas mundanas. E aí, se eu consigo um emprego, parece que resolveu, mas não resolveu. Porque eu vou conseguir um outro emprego e a ansiedade vai embora. Mas aí vai ter uma promoção e eu não consigo a promoção e a ansiedade pode bater de novo. Porque a minha ansiedade é como as pessoas me enxergam. É como você está na neblina e você está tentando tirar da sua frente. Tira um pouco, mas volta de novo. Você tira e volta. Você tem que trazer no copo d'água, entender qual é a raiz do seu problema. Porque se você acha a raiz, você consegue começar a lidar, fica lidável. E como discípulos de Jesus, a gente pode lidar biblicamente. A gente pode começar a meditar nas Escrituras, não em pensamentos que causam ansiedade, mas nas Escrituras. Porque vamos pensar aqui, tem muitas Escrituras na Bíblia sobre o que fazer quando você perde um emprego? Deve ter uma história em algum lugar, mas tem Escrituras na Bíblia sobre qual é o seu verdadeiro valor? Tem Escrituras na Bíblia sobre o que as pessoas pensam de você e como você deveria se preocupar com isso? Sim. Então, se você acha a raiz, você vai conseguir trabalhar biblicamente. E aí que dá para realmente completar o raciocínio. Então, o raciocínio completo, e se? Então mas Deus disse, Deus fez, Deus irá fazer. A gente completa. A gente vai se fortalecer nos versículos que tem à nossa disposição. E é necessário que a gente ache essas raízes. Porque uma raiz diferente, raízes diferentes precisam ser lidadas de formas completamente diferentes. Então, mesmo assim, de novo, ficando ainda nesse exemplo que eu dei, se você vê, no meu caso, o que estava realmente me causando ansiedade em questão de perder o emprego, era como as pessoas iam me enxergar, como eu vejo o meu valor. Mas você pode ter alguém que está ansioso porque perdeu o emprego, e a causa é porque ele está com medo de passar fome. Ele está com medo de não conseguir prover para a família dele. São duas raízes completamente diferentes. E que vão precisar de escrituras bíblicas completamente diferentes. Porque não adianta chegar para essa pessoa que está com medo que o filho vai passar fome e trazer escrituras. Deus te ama, o seu valor está em Deus. Não liga para o que as pessoas dizem, olha essa escritura. Não vai adiantar. A pessoa vai começar a olhar, eu sei que o meu valor é em Deus. Eu não me importo com o que as pessoas pensam, eu preciso alimentar o meu filho e eu não sei o que fazer. Não vai adiantar. Do mesmo jeito que não vai adiantar trazer para mim passagens que falam que as minhas necessidades vão ser supridas. Porque essa não era a raiz do meu medo. Vão trazer um monte de ansiedade, e trouxeram na época para mim, e era como eu ficava. Não, tá bom, eu sei que Deus vai suprir a minha ansiedade, as minhas necessidades. Se eu morar com a minha mãe, vai suprir a necessidade. Eu não vou passar fome, eu não estou preocupado com isso. Mas não ajuda. Você precisa achar escrituras que vão lidar com a sua raiz. E começar a meditar nelas, fazer seus tempos nela. Para deixar que onde estava crescendo uma ansiedade, possa começar a vir cura. Então, como discípulos, a gente vai usar a Bíblia para ajudar a gente. Mas tem que ter fé. Não adianta não ter fé e tentar fazer tudo isso. Porque para a pessoa que vai ter uma fé fraca, uma pequena fé, como a gente falou no começo, vai ver várias escrituras e não vai acreditar.
Ah, Deus disse isso, mas será que Ele disse mesmo? Será que isso mesmo estava mesmo na Bíblia? Será que é? Sei não. É sobre fé. A gente precisa de fé, mas a gente tem que ser estratégico. Vamos na raiz do que está causando ansiedade para a gente. Vamos trabalhar escrituras específicas, usar os ensinamentos de Deus para lidar com isso. Amém? Amém. Então aqui eu só fiz um resumo, né? Então, e se eu não conseguir um emprego? Então eu vou me sentir e ser visto como um fracasso. Mas Deus diz que o meu valor não está no meu emprego, e sim em Jesus. E aqui eu coloquei só para ter alguns outros exemplos de raízes possíveis. Então só recomendações, cada um precisa entender, mas se você entende que a sua raiz de ansiedade é uma insegurança sobre como você se enxerga, sobre você mesmo, tem passagens que falam sobre isso. Tem o Salmo 139, diz que Deus te fez da maneira maravilhosa, perfeita, sem erro. Se você vê que a sua raiz é um medo de ficar sozinho, porque você está solteiro, ou porque algum familiar morreu, tem passagens como em Isaías, Deus está com você. Deus sempre vai estar com você, a mão dele vai ser vitoriosa em cima de você. Se a raiz da sua ansiedade é um medo de que você não é capaz de fazer algo, na igreja, no seu trabalho, na sua família, a gente tem várias passagens sobre isso. Em Êxodo, Moisés fala, Deus, eu não sou capaz de fazer tudo isso que você está falando. E Deus encoraja Moisés. Ele traz assim, e eu sei quem é você. Se eu estou falando para você fazer isso, é porque eu sei que você vai fazer. E aqui são só exemplos. Existem várias outras raízes possíveis, existem várias outras escrituras para isso aqui. Mas qual é a sua raiz? O que está te causando ansiedade? Eu queria realmente encorajar cada um aqui a refletir nisso nessa semana. Se possível hoje, vai e pensa exatamente esse raciocínio. E se? Então eu, mais Deus. Anota, ou manda um áudio para você mesmo, mas vai atrás disso. E se? E se acontecer tal coisa? Então eu, vai atrás, anota. Mas Deus diz, e procure escrituras que ajudam a lidar com essa raiz, de uma forma espiritual, de uma forma bíblica. Se você não conhece tanto a Bíblia, você não tem tantas passagens, pede ajuda para quem te convidou aqui. Pede ajuda para quem está te mostrando essa pregação. Aqui a gente faz vários estudos bíblicos para conhecer mais a Bíblia, a sua palavra. Não deixa de ir atrás, porque essa é uma ferramenta incrível, que não substitui ajudas profissionais, não substitui ajuda de medicamentos, mas é uma ferramenta a mais que a gente tem, que é usar a nossa fé, que é usar a Bíblia. Então eu encorajo que cada um aqui, quem sofre com ansiedade, vá atrás disso. E quem não sofre, primeiro me chama depois do culto, que eu quero saber como você consegue, mas vai atrás do seu amigo e ajuda ele. Porque você pode não ter ansiedade, mas eu te garanto que algum amigo seu está passando com ansiedade, tem dificuldade. Então se você não tem ansiedade, ajuda o seu amigo, ajuda as pessoas a achar essa raiz. Porque isso é um problema, é o mal do século, é o mal dessa geração. Está todo mundo passando, a gente tem a congregação quase que inteira passando por ansiedade. E a gente tem que se ajudar. Tem que se ajudar de maneira intencional, para que a gente possa estar fortalecido. Porque nós somos o corpo de Jesus. E a gente tem ensinamentos de Jesus sobre isso. Mas a gente muitas vezes não põe em prática. Ou não põe em prática da melhor maneira, de uma maneira aprofundada. Mas a gente pode mudar isso. Eu quero encorajar todo mundo aqui a ir atrás, de poder usar essa ferramenta espiritual sobre a ansiedade. Porque, gente, está todo mundo sofrendo. Ao redor, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, várias pessoas estão lidando com ansiedade, estão meditando nesses pensamentos. E muitas dessas pessoas não têm acesso à Bíblia. Muitas das pessoas não têm essas ferramentas. Têm ensinamentos de Jesus, mas elas nem sabem. E a gente deveria poder falar para essas pessoas. Porque está uma geração inteira sofrendo, achando que a Bíblia é um livro datado. Mas a Bíblia fala, sim, sobre várias coisas. Ela pode ajudar. E muitas pessoas não sabem. E a gente realmente deveria ir atrás deles. A gente tem maneiras de ajudar, ferramentas a mais para ajudar com esse mal do século. Mas a gente vai atrás dessas pessoas. Como elas vão acreditar nisso se vocês, que são discípulos de Jesus, não têm lutado com as ferramentas espirituais da sua ansiedade? Vou terminar com uma oração, depois a gente tem um louvor. Pai querido, Deus de misericórdia, Pai, obrigado por esse domingo, obrigado pelos seus ensinamentos, Pai. Deus, que você possa nos ajudar a crescer cada vez mais, Pai,
a lutar com cada dificuldade que temos, e essa de ansiedade não é uma que a gente deve ignorar, Pai. Então, por favor, ajude, Pai, que cada um aqui possa refletir, Pai. Ajude eles a ter sabedoria para achar a raiz do que tem causado ansiedade, Pai. E que as suas escrituras, que a sua palavra possa ajudar, Pai, cada um de nós. Eu me coloco como, Pai. Por favor, meu Deus, ajude a gente com tudo que formos fazer. Abençoe esse resto de culto, Pai. Em nome do seu Filho Jesus, nosso Rei, nosso professor, que eu te oro e te peço. Amém. Amém.